autoestima nesse momento de mudança? Como aceitar tudo isso e entender que isso é um processo natural do nosso organismo e manter a autoestima para não entrar numa futura depressão, para não entrar num momento que a gente sabe que deixa a gente sem até vontade de seguir em frente, hein, doutora? Essa busca por esse padrão estabelecido, né, nos últimos anos é muito cruel, principalmente com nós mulheres, né, que o processo natural, até por questões hormonais, parece que afeta a gente mais rápido, né, assim, com mais intensidade. Então, volta aquele ponto da aceitação, né? Você sofre um processo aí fora de ter que estar superativa, você tem que estar, assim, numa idade entre 40 e 50 anos, sempre, né? Jovem, sarada, você tem que estar super produtiva, né, no trabalho. Também, né, na questão sexual, você tem que estar sempre com a libido lá em cima. Então, olha quanta cobrança, quanta pressão, né, essa mulher sofre. E aí, quando ela não consegue lidar com isso tudo, entra justamente a depressão ou o transtorno de ansiedade, que aí começa tem várias, né, especificações que podem, vários caminhos que esse transtorno pode levar. Um deles é a questão alimentar, né, ou compulsão por compras, ou qualquer outra. Tem vários aspectos que são reflexos justamente disso. Essa não aceitação, né, de que o tempo está passando para mim, eu não estou conseguindo dar conta disso tudo, eu não estou conseguindo acompanhar esse padrão. E para isso, assim, coloca a sua felicidade como, para eu ser feliz, eu preciso estar naquele padrão. Eu preciso estar jovem, eu preciso estar sarada, eu preciso estar produtiva para estar feliz. Se eu não tiver, né, com todos esses aspectos preenchidos, eu não sou feliz. E muitas vezes a pessoa tem tudo para ser feliz e não consegue enxergar. E por falar em felicidade, quem tá feliz aqui, que tá ficando mais velha, que tá ficando mais nova, quem tá feliz? Ninguém levanta a mão, gente, não pode. A gente levanta a mão. Quem tá feliz? Gostei da sua mão levantada. Diga, como é seu nome? Cláudia, posso perguntar? Não vou nem pedir desculpa, qual é a sua idade? A minha idade, fiz 5,6 ontem. Arrasou. Olha, mostra ela, gente. Encontrei com ela no especial ontem, né? Como é chegar aos 56 assim, alegre, assumindo, se aceitando? Cabeça, buscando todo dia, tendo uma espiritualidade que eu acho importantíssimo, que faz parte da minha vida diária, né? É uma coisa que eu busco muito, porque se eu tenho que alimentar meu corpo, mais a alma. Então eu acho que isso tem um diferencial muito grande ao meu redor. Mas já aconteceu em algum momento da sua vida você perceber que entrou em choque? Ou você precisou, você se perdeu, teve que voltar? Aconteceu isso já? Não, porque eu sempre tive muita consciência com isso. Então, tipo assim, eu sou muito regrada. Eu sempre busquei muito isso, né? Então, assim, a gente vai percebendo, vai se aceitando e vai vendo, como a doutora Patrícia falou. Tem que ir mais academia? Então vamos mais academia. Se esse doce você comia, já não está podendo comer mais, só come no final de semana. E assim... Casada? Casada. Sabe lidar isso bem com o maridão? 30 anos de casada. Olha, arrasou, parabéns. Então, hoje em dia, né, com tantas coisas, né, se dissolvendo tão rápido, é bom quando a gente ouve assim, um depoimento como esse. Alguém mais aqui também está feliz aí, de estar no momento que está? Eu queria voltar um pouquinho na questão da maternidade, que eu acho que foi... Na minha vida, eu sou médica, tenho 42 anos, 2 meninos também. E eu acho que a maternidade foi um grande divisor de águas na minha vida, inclusive nessa questão da cobrança. Porque assim, eu sempre estudei, corria atrás e só buscava trabalho, estudo. E aí você chega naquela hora assim, eu casei com 32, aí você fica assim, e eu que você vai ter filho? Quando você vai ter filho? E aí tudo foi muito organizado, eu sempre fui muito... metódica em tudo, e até isso eu queria ter controle. Então, até nisso eu quis ter controle e tive, mas assim, mas lógico que a gente também perde, então isso também que eu vou chegar lá. Então eu decidi, não, eu quero engravidar com 34, porque eu quero que meu filho nasça antes de eu ter 35. Então eu cheguei e meu marido falou, olha só, a partir do ano que vem eu vou parar dos métodos, vou suspender a medicação, né? E assim, você quer ter um controle sobre tudo. E aí eu engravidei do Pedro, e aí você começa naquela angústia, assim, qual é o parto? Você vai ter parto normal ou vai ter cesariana? E aí, eu na época morava em Belo Horizonte, lá já estava com essa coisa do parto normal e tudo, e aí eu tive uma percepção, assim, que eu como eu sou médica, eu quero que o paciente confie em mim, entregue a mim algumas decisões, e eu vou repassar para ele algumas decisões que são dele. Então, quando eu fui a minha médica, eu fui por indicação de uma amiga, não conhecia, né? Eu sou daqui de Campos, mas eu na época eu estava morando lá.
Então eu cheguei, não a conhecia, e eu falei, aí ela falou assim, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei, olha só, a decisão é sua, eu não sou médica, eu sou paciente. Então, assim, os meus 2 filhos foram de parto normal, mas eu não devo isso a nada a mim, são as minhas médicas que foram... E eu cheguei pra ela e falei, olha só, a hora que você falar pra mim, não, olha só, o momento, vai ter que ser cesariano, não vai ser normal, ou vai ser normal, ou vai ser cesariano. E eu sempre falei que não ia ser normal, porque eu achava que não, que eu ia sofrer, que ia ter dor, porque você tem essas angústias, você vai conhecendo com as pessoas, e até da faculdade também, porque a gente trabalha no SUS, e é uma realidade diferente, então, tudo isso. E aí a criança nasce, aí você vai assim, e agora? Vou amamentar ou não vou amamentar? E aí começa a cobrança. Vou ter leite ou não porque vou aí ter se leite? você vai amamentar, você vai emagrecer, porque aí você vai amamentar, né? Mas nem sempre quando amamenta emagrece, Mas já vem isso também. aí eu tinha uma fome assim, absurda. E meu filho não pegava peso, e aí você vem a cobrança se você não tá amamentando direito. Aí você começa a ler. Na época não tinha tanta rede social, assim, rede social era blog, né? Blog, maternidade, não sei o quê, né? E aí você começa, gente... Aí você vê aquela... Eu lembro direitinho, Dia das Mães, eu tava naquela angústia da maternidade, meu filho nasceu no final de fevereiro, Pedro não pegava peso, até descobri que tinha um refluxo. E aí você vê aquela foto do Ministério da Saúde, aquela mãe linda, toda penteada com o filho no peito, você ali acabada de destruir, você conseguia alimentar. Foto mais fácil possível. Até que, graças a Deus, tudo aconteceu e ele foi e pegou peso e eu continuei a conseguir fazer uma meta exclusivo, né? E aí você fica assim, quando que você vai voltar a trabalhar? Porque aí começa a pressão sua, porque a vida inteira, minha vida foi trabalho, não foi casa. Eu não era dona de casa, mas de repente eu me vi dentro de casa mãe. E aí? Porque eu não tinha que pensar nisso, eu tinha que pensar que eu tinha que acordar, trabalhar, voltar, ir pra academia. Aí quando você casa, você começa a ver, tem que ter o supermercado, tem que ter, né, cuidar do empregado, tá. E aí essa volta ao trabalho foi uma coisa muito angustiante também, o momento de voltar, o momento de parar de amamentar. E aí tudo bem, tem o primeiro filho. E agora? E o segundo filho? Quando é que vem? Quando vem? E aí eu passei um tempo no exterior, que também foi uma cobrança, porque eu fui para um estudo do meu marido, então eu tive que parar a minha vida por ele. Então acho que isso é uma coisa que pra gente é muito angustiante também, assim. E aí, não querendo falar, né, eu sou casada, mas não questionando as pessoas que não são, ou que são casadas com outros. A importância de você ter o equilíbrio dentro da sua casa, das decisões que você toma em conjunto. Isso é uma coisa assim, eu conheço todas, mas Ana eu até tenho mais... E eu vejo quantas vezes ela fala de Vitor, assim, e o quanto que vocês, né, que a gente tem que caminhar junto. Até para essas decisões, assim, eu morei em vários lugares e todas essas decisões a gente tomou em conjunto. E como que é difícil, às vezes, você ceder de um lado e de outro. Hoje a gente retornou para cá, meu marido é do Paraná, então, assim, o quanto que foi difícil algumas decisões que a gente tomou na vida. E aí eu decidi ter o segundo filho, e meu marido não queria. E aí, porque a gente tinha acabado de voltar do Canadá, não, a gente tem que voltar a investir no consultório, e eu já tava naquela, assim, o sininho batendo, 39 anos, eu preciso ter outro filho, porque é a hora. E aí foi uma decisão muito difícil, eu engravidei. Na semana seguinte eu perdi. E aí foi uma loucura, porque eu falo que aquilo ali foi Deus mesmo, a questão da espiritualidade. O quanto que não foi no amor, entendeu? Foi na dor. Foi na dor. E aquilo ali foi, até a perda do meu filho foi importante na nossa relação, pra gente entender, pra eu entender o que ele queria naquele momento e ele entender o que eu queria naquele momento. Ó, fiquei irritada. E aí, eu não precisei fazer curetagem, perdi naturalmente. E até isso aí, toda vez que alguém vem me contar que perdeu algum filho, porque a gente não é de falar, né, que a gente perdeu, a gente fala o número de filhos que a gente teve. E quando você perde, você fica sabendo a quantidade de pessoas que já perderam. E cada um tem o seu relato triste. E de muitas vezes, não querendo falar mal de homem, do homem não entender o quão difícil é aquele momento para a mulher. E aí vem toda a questão hormonal, né? Da expectativa. O que é básico quando a gente fala de maternidade é instinto. É uma coisa inata que não depende da sua racionalidade. Você colocou várias regras de organização racionais do que era melhor para você. Mas quando você lida com a maternidade, esse é totalmente instintual. Então é uma mudança comportamental que você observa isso nos animais, né? Quando você passa a ser o ser mãe. E é engraçado. E assim, você tocou num ponto muito importante, que é a história do abortamento, né? Quer dizer, quando você vê
80% das mulheres, durante o seu período fértil, terão abortamentos espontâneos. É porque muitas vezes a gente não tem nem ciência, não tem nem consciência que você passou por aquele processo. Porque às vezes se dá nas primeiras semanas e aquela menstruação que atrasa um pouquinho e que você nem vem a saber. Mas eu acho que se eu não tivesse na expectativa da gravidez, eu nem sabia. porque foi logo depois, eu descobri e eu ficava feliz assim. Olha, que eu consegui. E também tudo errado, porque assim, não foi o do Pedro foi aquela coisa toda planejada. E eu perdi, eu acho que foi muito importante até pra gente, né? E de repente, se eu não tivesse planejando, eu nem teria sabido. Nem teria. E também tem essa história da perda. Não importa se tem 5 semanas ou se tem 20 anos. Sabe aquela música do Chico Buarque? Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim. É isso. Então essa sensação que eu acho que eu digo sempre que é a dor mais profunda que existe. Você queria falar? Não, é porque ela falou dos 39 anos e a doutora Cândida me viu grávida aos 27 anos. Eu acho que depois ela levou até um susto, depois de 13 anos chegar no consultório dela. É uma coisa muito comum isso? Você tem um índice, o que ela estava conversando, o que estava falando em relação à capacidade, nós confundimos muito o que é a capacidade de engravidar e filhos vivos, o índice de natalidade. O que acontece conosco, mulher? Nós, mulheres, temos os nossos óvulos formados quando a gente é um embrião de 3 meses, dentro do útero materno. Então, os nossos óvulos, ele tem a nossa idade mais 7 meses. E, infelizmente, eles vivem a vida inteira, vão ficar por um período latentes, na puberdade, por estímulos hormonais, eles vão começar a eclodir, termina a maturação e começa o ciclo menstrual. O fato de você menstruar, de você ovular, de ter uma capacidade de engravidar, não significa que você tenha a capacidade de gerar um ovo que seja fecundo e gere um nascimento. Então isso, com o decorrer do tempo, isso não acontece com os homens, só um pouco mais tarde, mas com as mulheres, nós estamos vivendo uma situação que as mulheres, principalmente médicas e advogadas, que são as profissionais, nós vamos viver atrás de uma profissão, aí vamos nos especializar. Quando nós vamos pensar na maternidade, muitas vezes nós já estamos nessa faixa de 35, 40 anos, em que há uma curva descendente de capacidade desse óvulo ser fecundado. Então você muitas vezes pode engravidar e essa gravidez não evoluir. E ter dificuldade, né? A curva descendente. Enquanto a dificuldade aumenta, isso é um processo da natureza, né, gente? Porque as síndromes genéticas, essas alterações no óvulo vão aumentar. Então a capacidade diminui de engravidar porque as alterações do óvulo vão aumentar.